Querido diário, seja bem-vindo para o primeiro episódio de Pensamentos Pensantes. Bom, como você já sabe, eu gravava vídeos pro diário como mostrando o meu dia e tudo mais, só que dá muito trabalho. Dá muito trabalho, eu não tenho disposição para estar gravando todo dia o meu dia. Então eu resolvi montar um quadro do diário que fica melhor, que é uma coisa que não daria tanto trabalho, porque não precisaria gravar todo dia. E que eu vou gostar, que creio eu que eu vou gostar de gravar, que se chama Pensamentos Pensantes. E o que seria esse quadro? Bom, basicamente, no diário eu vou gravar resenhas de livros. E essa aqui vai ser a primeira resenha do Diário de Pensamentos Pensantes. Enfim, com o livro Nadia Kim, que eu acabei de ler. Eu li ele, terminei de ler ele ontem. E assim, esse livro me prendeu de um jeito que eu terminei de ler muito rápido para uma pessoa como eu. Porque eu leio bem devagar e eu li ele em 1 ou 2 meses. E assim, pra quem demora bem mais do que isso pra terminar um livro, eu li bastante rápido até. E assim, foi a primeira saga que eu li e eu gostei muito, sério. Assim, eu gostei bastante, porque eu queria muito entrar numa saga, né, na pirâmide literária, que é quando você compra um livro e você quer comprar o próximo dessa coleção, e enfim. E aí eu resolvi começar por Nadia Kim, pra ler essa minha primeira saga. Eu tava entre Nadia Kim e Príncipe Cruel, só que eu resolvi comprar a Nadia Kim pra começar a ler sagas e tudo mais. Normalmente eu leio livros com finais, com finais um pouco mais fechados. E enfim, eu gostei bastante. Eu tenho, por enquanto, tenho só o primeiro livro. E ele tá até bem acabadinho assim, ó. Mas é por conta que eu normalmente apoio ele em algum lugar e ele acaba prejudicando, tadinho. Enfim, e dito isso, eu vou começar falando sobre o Nadia Kim. E eu tava muito animada pra que, quando eu comprei, eu tava muito animada pra que ele chegasse e tudo mais. E aí eu li ele, terminei de ler ele ontem, como eu já disse. E tá vendo que aqui só tem só marquei 2 coisas? Não se engane, não é porque eu não gostei dele, ou então porque eu tenho poucas coisas pra falar dele. Na verdade, eu tenho muita coisa pra falar desse livro que eu gostei muito. Só que eu não costumo marcar meus livros. Até tem um exemplo aqui, que foi um livro que eu tinha lido antes dele, que é Meu Pé de Laranja Lima. Talvez em algum outro episódio de Pensamentos Pensantes eu traga ele. Mas como faz um tempinho que eu li ele, um tempinho, alguns meses, tipo assim, eu posso até esquecer alguma coisa que eu li e tudo mais, então talvez em algum outro momento eu releia ele e fale dele. Mas é um livro muito bom também, eu chorei, não chorei, mas eu fiquei muito triste com ele, porque é um livro muito, muito triste. E aqui eu não marquei, deixa eu tirar mais da página, eu não marquei nada dele, tá vendo? Mas é porque eu não tinha marcador, eita, não tinha esses marcadores aqui, ó, assim, sabe? E aí, quando eu comprei, eu comecei a marcar e acabei marcando só 2 coisas aqui quando eu tava terminando de ler o livro. Porque depois, quando eu fui lendo, né, eu fiquei tão imersa assim na história que eu nem parei pra marcar mais nada, mas eu tenho muita coisa pra falar. Nossa, tô muito animada, tô muito animada. E enfim, tá, deixa eu começar a falar. Bom, Nadia Kim é uma série de 6 livros, atualmente tem 5 livros lançados já. É um livro nacional, então eu tô, assim, cara, nossa, a nossa cultura brasileira, porque muitas vezes quando você fala de livros nacionais, talvez você pensa em Machado de Assis, Clarice Lispector, José, que é o autor desse livro. E é uma autora independente, ela começou em 2022. Esse aqui foi a primeira saga de livros dela. Atualmente ela tem outra saga que é... esqueci o nome da outra saga, mas ela tem outra saga que talvez eu leia mais pra frente. Mas por enquanto eu vou estar lendo só Nadia Kim. Talvez mais pra frente eu leia também o outro, não sei se eu vou ler.
E eu comecei a acompanhar ela, a autora, né, pelo Instagram, porque ela posta vídeos de livros que ela tá lendo e tudo mais. E aí ela começou a falar tanto do livro que ela lançou, que é esse aqui, que me convenceu e eu resolvi ler ele, porque eu tava querendo mesmo já começar a ler sagas. E ela foi a primeira saga que eu li. E sério, eu acertei muito na escolha, porque esse livro é tão bom. O primeiro livro eu já sabia, pelos vídeos que eu vi dela, que seria um livro mais introdutório pra história, pra gente conhecer os personagens e tudo mais. E mesmo sendo um livro introdutório, você já fica tipo assim, quê? Hã? Nossa. E, enfim, falando um pouco mais da história. O livro é sobre um menino que perdeu as memórias deles. E aí esse é o menino que tá na capa. Parece uma menina, gente, mas é um menino. E ele é encontrado no mar depois de uma tempestade por piratas de um navio chamado Nadia Kim. E aí esse pessoal salva ele e tudo mais. E quando ele acorda, ele não lembra simplesmente de nada. Tipo assim, ele perdeu totalmente as memórias dele, ele não sabe quem ele é. E se não me engano, é uma etiqueta que tem na camisa dele, eles deduzem que o nome dele seja Dimitri. Só que até isso não é certeza. Ou seja, o menino não sabe nem o próprio nome dele. Tipo assim, foi... Ai, meu Deus. Tipo assim, foi algo que deduziram e ele só falou, tá, deve ser isso. Então, assim, é muito legal isso, o fato dele não saber as memórias dele, justamente porque durante o livro, que é dividido em vários arcos, por exemplo, esse aqui é o primeiro arco, que é o... Na verdade, esse aqui é o prólogo, né? Não é o primeiro arco. Calma. Aqui, primeiro arco. E aí o livro ele vai se dividindo em arcos, e eu acho isso muito legal, porque normalmente nos livros a história ela é contínua, assim, então meio que não tem paradas, sabe? E nessa aqui não, ele tipo assim, tem tipo umas paradinhas. Como é que eu posso explicar isso? Por exemplo, quando ele é encontrado, e aí ele conhece o pessoal ali e tudo mais, e aí depois vem as aventuras. Por exemplo, tem um arco que eles encontram a sereia, e aí tem um arco que eles vão pra uma ilha. Na verdade, tem 2 arcos que eles vão pra ilha. E isso é muito legal porque você sente que tá acompanhando a série. É isso, você sente que tá acompanhando a série. Então imagina que você tá assistindo uma série, e aí cada série tem um episódio ali, eles terminam com um finalzinho puxando pra outro episódio e tudo mais. Então, é tipo, os arcos são isso, entendeu? Cada arco é tipo como se fosse um episódio. Então quando você vai lendo, não parece que você tá vendo um filme que é contínuo, como normalmente quando eu vou ler algum livro, eu imagino que estou vendo um filme. Quando você lê esse livro, você parece que você tá vendo uma série justamente por conta disso. Inclusive, a autora, ela explica falando que ela escreve os livros dela como se fossem roteiros de uma série. Então é por isso que é assim. E é muito legal isso, e eu acho isso muito, muito maravilhoso. Porque isso me prendeu de uma forma, gente, que vocês não têm noção. E... tá. E aí, no final de cada arco, eles fazem tipo um podcastzinho. Cadê? Que é o Jackass. Não sei se eu li certo. Que é o podcast da Jack e do Cass, que são 2 personagens, assim, maravilhosos. A Jack é uma menina, tipo assim, super... Como que eu posso dizer? Ela tem uma personalidade muito forte, então ela é muito legal. Então, falando assim, agora eu comecei a falar deles, falando aqui de cada personagem. Gente, falando do Dimitri, como eu já falei, ele não tem lembranças de quem ele era antes de entrar no Nadia Kim, ele não lembra de nada, mal sabe o nome dele, porque chamam ele de Dimitri por conta da etiqueta que tinha na camisa dele, só que isso não é certo de que esse é realmente o nome dele. Então o Dimitri meio que tá ali em busca das suas memórias. Então o livro, eu acredito que não só esse livro, mas todos os outros, obviamente, porque ele é o protagonista, vai se passar por conta na mente dele, procurando, tipo assim, não procurando pistas, mas tentando entender quem ele é e sobre
como é que eu posso dizer? Sabe, tentando lembrar de alguma coisa. E o Jack, ou o Jack não, e o Dimitri, ele é um personagem assim, eu imagino ele, porque eu não sei vocês, mas quando eu vou ler algum livro, cada personagem tem um dublador assim na minha cabeça. Então tem um narrador, ele tem seu próprio dublador, e isso muda em cada livro. Por exemplo, esse aqui eu imagino com a voz de um senhorzinho, o narrador da história. Esse aqui eu imagino a voz de uma mulher. Então tipo assim, cada personagem, cada narrador de cada livro que eu leio tem ali a sua voz, né? Sua voz. E como é que eu posso explicar? Na minha cabeça, o Dimitri é um menino super calmo e cauteloso, mas não se engane, porque ele não, tipo assim, ele é calmo, mas ele é um menino muito teimoso. Ele é muito teimoso no sentido de já tem várias, né, dentro, como é que eu posso dizer? Tem coisas que acontecem no livro que dá pra ver que ele é um menino muito teimoso, que ele não dá o braço a torcer. Por exemplo, teve uma parte do livro que ele ficou competindo com a Jack e ele realmente não deu o braço a torcer, ele foi ali pra tentar ganhar a todo custo da competição que eles travaram ali. No final acabou no empate. E aí isso é muito legal porque bate de frente justamente com a personalidade da Jack, né? Vou falar agora um pouco da Jack. A Jack, ela é uma menina muito enérgica, por assim dizer, sabe? Então ela tá sempre ali arrumando uma confusãozinha, sempre, sabe? E ela é uma menina muito forte também, ela é a timauteira do navio, que é aquela pessoa que guia o navio, sabe? Coisa, o timão, enfim. Então ela é uma menina muito forte, ela tá sempre provando que ela é uma pessoa muito forte, então não dá pra dizer que ela é uma pessoa muito fraca, sabe? Daquelas, sabe? Porque tem personagens de tanto em livros como em séries, filmes, que acabam retratando uma menina como se ela fosse frágil e tudo mais. A Jack é totalmente o contrário disso. Ela com certeza não é frágil, ela é muito teimosa. Ela, assim como o Dimitri, né, que bate muito de frente as personalidades dos dois, que os dois são muito teimosos e muito competitivos também. Então eles sempre ficam discutindo, brigando. Isso é muito legal. E uma coisa, né, que já é confirmado, que eles dois vão ser um casal, né? Nesse livro aqui ele não tem, tipo, questão de romance nem nada, mas eles já é confirmado que eles vão ser um casal e tudo mais, e eu acho muito legal a dinâmica de como ele, tipo assim, tá sendo construído deles ficarem competindo, né? Pra eles pra eles terem uma amizade ali, pra depois eles serem um casal realmente. Então eu acho muito legal eu acho muito legal a forma de como isso tá sendo construído, né, sabe? E é uma forma, tipo assim, muito lentinha, sabe? Não é algo, tipo, tá, eles estão se odiando aqui, no outro capítulo eles já estão, tipo, ai, Friends Lovers. Não, eles já não é isso que acontece aqui. Eles ficam competindo na verdade, acho que eles viram mais amigos lá um pouquinho do meio pro final do livro. E até quando eles viram amigos, assim, sabe? Eles continuam competindo. E isso é muito legal, é muito engraçado. E é muito fofo a interação deles, muito fofo. Agora eu vou falar do próximo personagem, que é o Cass. Na verdade, é o Caspa. Cass é o apelido dele. Enfim, gente, o Caspa, ele pra mim, eu acho ele muito fofo. Eu acho muito bonitinha a personalidade dele. Mas isso aqui é só achismo meu, porque ele é um garoto que vive, vou parafrasear um pouquinho, vive enchendo o saco dos outros personagens. Ele vive, tipo assim, vive zoando um ao outro. Ele é um garoto muito enérgico, assim, e é muito legal a proposta dele. Dá pra ver que ele e a Jack, na verdade, são, assim, completamente irmãozinhos. Tem várias interações dentro do livro deles. Tem várias interações dele e da Jack, agora foi, dele e da Jack dentro do livro, que mostra que é uma amizade muito bonitinha, assim, sabe? E eu acho muito bonito a forma dele, porque ele é um garoto que se expressa fácil, ele é muito alegre e tudo mais, então eu acho ele muito fofo. Na verdade, eu diria que eu acho muitos personagens desse livro muito fofos. Falando da Kim,
ela é a mais velha ali, não a mais velha da tripulação, mas ela, dentre o núcleo do protagonista, que é o Dimitri, e dos co-protagonistas que são Jack, Kim, Caspar, poeta que eu já vou falar sobre ele, enfim, ela é a mais velha entre eles. E a proposta dela, que eu tava vendo a autora falar sobre, era ser uma personagem que o pessoal tem um crush e tudo mais, porque ela, sabe assim, como é que eu posso explicar? Eu não sei explicar, mas ela... A proposta dela foi que os personagens mais novos, na verdade, como o Casper e o Dimitri, fossem meio que apaixonadinhos dela, sabe? Aquele crushzinho da tripulação do pessoal mais novo. E só que ela não é resumida só isso, sabe? Ela não é só aquele estereótipo de garota bonita. Muito pelo contrário. Assim como a Jack, ela também é uma personagem super forte e ela é bem bandona. Ela já é falado em várias vezes aqui que o pessoal acha ela bem mandona, mas é por conta que ela tem que ser assim da parte que ela faz do navio. Eu esqueci o que ela é no navio. Então, ela é uma personagem bem forte e eu gosto muito mesmo dela, porque ela é corajosa, sabe? Então, ela não fica presa só naquele estereótipo de ser a garota bonita do navio, entendeu? Então, eu gosto muito dela por conta disso, dela ser forte, sabe? E agora eu vou falar um pouco do poeta. Bom, o poeta, esse não é o nome verdadeiro dele, que não é apresentado no livro esse ser o nome verdadeiro dele. Eu sei que é mais pra frente ele vai falar o nome verdadeiro dele. Mas o poeta, ele é um menino super, hiper, mega inteligente. E eu acho muito bonitinho, na verdade. Porque ele fica super animadinho quando ele faz algo, quando ele vai falar sobre as suas invenções, ele sabe, ele fica muito animado. Então ele é tipo o nerdzinho dali, e ele é muito inteligente. E eu diria que assim como o passado do Dimitri, por ele não se lembrar do passado dele, e o Dimitri ser esse personagem um pouco mais misterioso, que a gente não sabe o que foi que aconteceu com ele, o poeta tem essa mesma proposta de ter um passado um pouco mais misterioso. O poeta, tipo assim, ele lembra de todo o passado dele, obviamente, mas quando for falar, tem uma parte no livro que eles vão pra uma ilha e ele fala um pouco do passado dele pro Caspar. Só que ainda assim fica tipo assim, tá, por que ele saiu da casa dele, por que ele foi na Jackie? Isso não é mostrado e eu acho muito legal, porque não é só um personagem misterioso que tem dentro do livro, mas vários personagens misteriosos, e o poeta é um mistério, né? Porque, enfim, qual que é o nome do poeta? Por que ele saiu do lugar que ele morava? O que aconteceu? Sabe? E o livro é muito legal por isso, porque ele tem vários mistérios dentro do livro. Então você fica meio que teorizando ali, sabe? E enfim, a gente tem também o capitão, que é o Patrick Hall. O Patrick Hall, gente, opinião minha, ele é uma criança mimada em um corpo de um adulto. Porque, assim, ele vive, tipo, ele vive caçando conversa com o Dimitri, porque ele tem medo que o Dimitri roube o lugar dele e tudo mais. Isso é quem que fala, inclusive, pro Dimitri. Então, assim, tem poucas coisas também relacionadas ao passado dele, mas a gente vê que ele fica caçando picuinha, sabe, meio que à toa. Enfim, não sei como é que isso vai ser desenvolvido nos próximos livros, mas a minha opinião pessoal é que ele é uma criança mimada, e o Zuka, que eu acredito ser o melhor amigo dele, que ele é o braço direito do Patrick, ele meio que é a ponte ali pra deixar ele mais calmo, mais tranquilo na verdade de vez, porque dá pra ver que, sabe? Então, assim como o Dimitri e o poeta, o passado do Hall também é muito misterioso. Eu não sei se vai ser mais mostrado, eu acho que sim, que vai ser mais mostrado o passado do Patrick no decorrer dos próximos livros. Mas eu quero muito saber o que aconteceu para que ele fosse essa pessoa. E enfim, eu só tenho que dizer que esse livro é maravilhoso. Normalmente, né, como eu só leio livros com finais mais fechados,
eu fico um pouco triste, assim, tipo, nossa, vai acabar o livro, não sei o quê. E esse aqui não, esse aqui foi ao contrário. Tipo assim, quanto mais ia chegando os últimos capítulos, eu ficava tipo, meu Deus, o que vai acontecer? E ele acaba exatamente com o final aberto, que é muito, como eu posso dizer? Que me deixou muito animada pra ler o próximo livro, porque a gente quer saber o que vai acontecer agora, porque a Jack descobre um negócio lá e aí todo mundo fica tipo, o quê? Por quê? Sabe? Então a gente fica muito animado pra saber o que vai acontecer. Também no final do livro, a Kim fala pro Dimitri que vai ensinar ele a lutar e tudo mais. Então, assim, a gente fica muito animado pra... Eu fiquei, pelo menos, muito animada pra ver como é que ela vai treinar o Dimitri, pra saber o que o porquê do Hall querer o negócio lá que a Jack descobriu. Então, assim, sabe? Você fica muito animado pra saber qual que vai ser a próxima aventura deles. Então, tipo assim, eu terminei o livro muito animada e muito feliz. Falando um pouquinho mais, não da história, mas um pouquinho mais do livro em si, eu achei a proposta dele muito legal por ser um livro de, tipo assim, de mistério, de aventura e tudo mais. Eu gosto muito de ler ficção. E a autora, ela criou um mapa. Eita, abri errado. Ela criou um mapa pra você ir acompanhando onde é que o pessoal tá indo. Só que não basta ela ter criado o mapa, ela criou o próprio alfabeto e decodificou o mapa todo. Então dá pra ver que tem uns coisas aqui, né, são as letras do alfabeto dela. Então, assim, tá aqui nas ilhas também. Isso é muito legal. Eu já decodifiquei ele praticamente todo. Acho que deve estar... Oh, meu Deus! Deve estar faltando uma ou duas ilhas que eu não decodifiquei porque eu achei o nome estranho. Fiquei tipo, tá, será que eu decodifiquei certo? Aí eu deixei pra lá. Mas enfim, depois eu vejo isso. E eu achei muito legal. E depois que eu decodifiquei, eu achava que, tipo assim, tinha acabado por ali e tal, né, pra decodificar o mapa. Mas não, porque eu vi um vídeo dela falando que, né, aqui atrás do livro tem... Como que eu posso dizer? Tem meio que pistas secretas sobre o próximo livro. Então, não sei se eu tô mostrando pra vocês, mas a pista do próximo livro tá aqui. E eu já decodifiquei, porque na hora que eu vi não tinha terminado o livro, mas eu fiquei muito animada. Então, eu vou ler qual que é a próxima pista do segundo livro. E eu já tô doida pra comprar. Que é Jack, os bárbaros estão atrás de você. Quem são os bárbaros? Eu não sei quem são os bárbaros, eu quero muito saber quem são os bárbaros. E é isso, gente. Foi um livro muito, muito legal, foi um livro até, assim, muito gostosinho de ler, principalmente quando começa as cenas de ação e tudo mais, você fica muito presa ali, sabe? Eu, pelo menos, fiquei muito presa. E foi muito legal de ler, sabe? Enfim, querido diário, esse foi o primeiro episódio de Pensamentos Pensantes. Espero que você tenha gostado. Tchau!